Bom, e eu começo a nossa conversa de hoje com um assunto que geralmente os homens não gostam muito, a DR, discutir a relação. Mas você, homem, que está aí nos assistindo, não saia da frente da televisão, pois o que vamos conversar pode lhe ajudar e muito. Mas a verdade é que a relação a dois sempre terá momentos felizes e outros que chateiam. Mas o que fazer para poder conseguir ter uma convivência mais saudável? O que eu posso fazer para contribuir com isso? Quem vai nos ajudar é a psicanalista Luciana Bauem. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Pois é, eu acho meio injusto falar aí que só as mulheres gostam de discutir a relação. Mas eu sei que a minha opinião não vale. Mas a realidade é que o que a gente tem escutado é que os homens passaram a discutir mais. Mas por que as mulheres ganharam essa fama? Então, é porque as coisas estão mudando um pouco na nossa sociedade. Antigamente as mulheres ficavam por conta da relação amorosa, né? Elas eram mulheres de uma determinada pessoa e mães, né? Sim. Hoje elas estão trabalhando, elas estão cuidando de outras coisas e cuidando das suas vidas. E é por isso então que os homens passaram agora a discutir um pouco mais, a querer? Então, a relação agora é dos dois, né? É uma relação por amor e aí eles precisam levar isso adiante, né? Hoje em dia a separação é muito mais comum, então quando as coisas não acontecem, é responsabilidade dos dois fazer com que as coisas comecem a funcionar. Pois é, e como começar essa conversa para que ela realmente funcione? Porque geralmente acaba em briga, né? Ou sai um para um lado, para o outro, meio chateado. Pois é, assim, ó, primeiro eu acho que é muito importante observar que não existe uma fórmula, né? Não tem fórmula perfeita. Cada casal vai encontrar uma medida. Algumas pessoas são mais sensíveis, precisam de mais cuidado ao se dizer, outras pessoas falam com mais rispidez, mas isso também funciona. Então, cada casal precisa diagnosticar como a DR, ou a discussão, ou o diálogo, que eu prefiro, pode funcionar para eles, ou como funciona para eles. Então, na verdade, também é uma questão de entendimento, eu posso dizer isso, que é uma questão de entendimento também a respeito do psicológico do outro, de como o outro é, e ao entrar nessa conversa, já partir entendendo como o outro é e tentando caminhar com uma conversa que não deixa o outro tão aflito. Isso, e eu colocaria uma outra coisa, assim, as pessoas se conhecem muito pouco, então às vezes elas reclamam do outro ainda sem saber o que elas estão querendo de verdade. Então é saber o que você quer e como o outro é, né? Porque em determinados momentos você reclama de determinadas coisas que você não pode nem mudar, você conheceu o outro daquela forma, ele age de determinada forma e você fica numa lamentação permanente e diária que não chega a lugar nenhum. Né? Agora, também começar uma conversa já acusando ou se colocando como não tem culpa, acho que já é um processo complicado, São não é? duas coisas que a gente faz com muita facilidade, culpabilizar o outro e criticar. E uma pessoa que vive com a outra sabe muito os pequenos detalhes, as feridas de cada um. Então, uma crítica, ela é muito voraz, porque ela vai direto na ferida de cada um. Mas são coisas improdutivas, que não levam a relação, o diálogo a lugar nenhum, né? Então, normalmente, é aconselhável, e aí algumas coisas que a gente pode dizer, é que você avalie o que te faz sofrer e comece a conversa assim, né? Eu me sinto magoada quando você faz isso, isso e isso. Será que teria outra saída para a gente resolver essa situação? Então, é dizer como você se sente naquilo que está te incomodando. E não, você é sempre assim, você sempre me deixa de lado, você sempre, né? Assim, que é uma coisa que fica improdutiva. Agora, Luciana, o que é aconselhável? Tratar de um assunto ou pegar tudo, colocar dentro de um bolo e despejar? E a gente é tão comum ver o ressentimento, né? Assim, uma briga parece uma bola de neve, começa a vir coisas de trás, que também não vai levar a lugar nenhum, porque não vai ter fim, né? Então, uma das coisas que Nietzsche mesmo diz que eu acho essencial é que é uma das virtudes do ser humano que a gente usa muito pouco, é o esquecimento. Tem coisas que a gente tem que deixar para lá e cuidar do que precisa ser cuidado, né? Porque essas avaliações só servem para você pensar: eu estou feliz? Está valendo a pena para mim? Vale a pena insistir nessa relação? Se as respostas forem sim, você tem que lutar para que aquilo que está incomodando naquele momento seja resolvido e não despejar todas as coisas que você já se magoou em cima do outro. Até porque também não vai conseguir uma resposta para tudo também, né? Não tem, Isso aí é difícil. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, um prazer estar com vocês. Olha, que isso daí seja o momento realmente de vocês aproveitarem.
Estão me avisando que você tem mais um tempinho comigo daqui a pouquinho na passagem. Oba. Por favor, fique aqui.